Olá, pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Após a vitória do Santa Cruz por 2-1 para o América de Natal, vamos ouvir o técnico Marcelo Cabo falando a respeito desta partida. Mas antes, pessoal, peço para você que está assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva para você estar sempre atualizado com as notícias do Santa Cruz. Vamos acompanhar a coletiva. Primeiramente, boa noite a todos. Eu só queria na abertura, dedicar essa vitória a uma pessoa muito especial, que é a minha filha Duda Maria Eduarda. Amanhã ela completa 21 anos. E há um mês atrás eu recebi uma notícia maravilhosa. Para quem não sabe, no início de 2019 ela foi diagnosticada com um tumor no pâncreas, aos 14 anos, né? E de lá para cá foi uma luta muito grande e, para a glória e honra do Senhor, há um mês atrás ela fez os últimos exames e ela não tem mais nenhuma possibilidade de remissão e nem a possibilidade de ter um novo tumor. E eu, quando saí de casa, ela falou para mim, papai, amanhã é meu aniversário, me dá de presente esses 3 pontos para a gente passar um sábado maravilhoso. Ela veio de Maceió com a minha família, veio assistir. Ela veio assistir a partida hoje, está aqui no estádio. E em primeira mão eu falo para todos, né, que talvez tenha sido a maior notícia da minha vida, a cura definitiva da minha filha, Maria Eduarda. Então, queria dedicar esses 3 pontos, essa vitória para ela, porque antes de sair de casa ela pediu que o Santa Cruz vencesse hoje para a gente ter um sábado abençoado com a família, a gente pudesse celebrar os 21 anos dela, porque só quem é pai sabe o que foi essa luta desses últimos 6 anos, tá? Então, Maria Eduarda, papai dedica essa vitória a você. Feliz aniversário, papai te ama, minha princesa. Desculpa, gente. Boa noite a todos e novamente, obrigado pela atenção. Justíssima a sua emoção, parabéns, né, para sua filha também. Indo para o jogo, Marcelo, eu queria que você falasse sobre os 2 tempos distintos do Santa em campo, né? Um primeiro tempo que praticamente não foi incomodado, né, pelo América, mas no segundo tempo Santa Cruz acabou, me parece que atraindo um pouco o adversário para o seu campo para tentar ter o espaço do contra-ataque. Eu queria que você, dentro da sua leitura, fizesse a análise da partida nos 2 tempos apresentados pelo Santa. Foram 2 tempos distintos, né? Posso falar que a gente fez um primeiro tempo de excelência, né? Eu acho que tudo aquilo que eu penso da minha equipe, que eu treino a minha equipe, a gente conseguiu colocar no primeiro tempo, né? A gente consegue, contra uma grande equipe, onde valorizou muito nossos 3 pontos, uma equipe atual campeã estadual, uma equipe que estava 5 jogos sem perder, uma equipe muito qualificada, com um treinador muito experiente, e a gente consegue ser dominante no primeiro tempo. O Felipe não faz nenhuma defesa e a gente poderia até sair com um placar mais elástico, mas a minha maior preocupação no intervalo foi justamente alertar meus jogadores que a gente fizesse um segundo tempo melhor do que o primeiro. Eu sei que não seria fácil pelo nível do primeiro tempo que a gente faz, e a gente sabe que do outro lado tem um treinador experiente, uma boa equipe, eles vão se ajustar no intervalo, eles vão corrigir aquilo que eles fizeram leitura. E eu digo assim, a gente não fez um segundo tempo ruim, a gente competiu, a gente foi até muito equilibrado o segundo tempo. Eles tiveram chances, talvez até um pouco mais que nós também tivemos algumas oportunidades de ampliar, mas as maiores chances que eles tiveram foi assim, por um erro de leitura nosso. Foi assim, no final do jogo você toma 2 contra-ataques, foi 2 chances cara a cara, onde você tem a bola parada ofensiva e a gente não se organizou para fazer essa bola curta, girar essa bola, e a gente mete a bola na área, cai na mão do goleiro e toma um contra-ataque. A gente não pode tomar um contra-ataque ganhando de 2-1 no último terço do segundo tempo, né? Mas isso eu falo para vocês, por isso que eu falo, Cabo, sua equipe está pronta? Minha equipe não está pronta ainda, ela está em evolução, ela está crescendo. Cara, o que eu penso de futebol, a gente tem muito que crescer ainda. Apesar do nosso primeiro tempo muito bom, mas uma equipe ela tem que ser treinada para fazer 2 tempos como fizemos o primeiro. Então, isso também não é da noite para o dia.
né? A gente vai trabalhando, vai corrigindo, vai evoluindo, mas assim, eu tenho que contextualizar os 2 tempos, mas eu quero ficar com o macro do jogo, que foi uma vitória importante, nos deram a liderança, essa vitória importante, contra uma equipe que valorizou muito a nossa vitória, e a gente vira, talvez hoje, com 40% da pontuação de classificação na 4ª rodada de um campeonato de 14. Né? E assim, a gente ainda está ali, né? Encaixando a melhor formação, a gente sabe que ainda tem carências dentro do grupo, a gente precisa de peças, e vocês já são sabedores disso, mas que com esse limão que eu tenho aqui hoje, é com esse limão que eu vou fazer a limonada. Eu não posso ficar contando o jogador que vai chegar. Eu tenho que trabalhar e potencializar. Então, assim, foram 2 tempos distintos, mas dificilmente, nesse momento, a gente conseguiria fazer 2 tempos iguais, como a gente fez o primeiro tempo de excelência. Como o jogo, ele é um jogo de 100 minutos, né? Então, no final desse jogo, a gente sai com um resultado importantíssimo, tem coisas para corrigir, né? Na vitória, eu não posso esconder, né, as deficiências que a gente demonstrou no jogo, e a gente vai ter uma semana aí para corrigir, mas eu fico muito feliz com esse resultado, com a entrega dos jogadores. O primeiro tempo não foi só a plasticidade com a bola no pé, não foi só a plasticidade do segundo gol, que foi um gol plástico, que a gente treina todos os dias. Foi a intensidade que esses jogadores colocaram no campo. Foi da maneira que eles encurtaram o adversário, que eles dobraram marcação, que eles adiantaram marcação, entendeu? Nós ganhamos aí praticamente 90% dos duelos do primeiro tempo, né? A gente não sofreu defensivamente, né? Queria eu que a gente pudesse fazer 2 tempos assim, e vou buscar isso, com certeza, para entregar ao nosso torcedor 2 tempos como a gente fez o primeiro. Marcelo, boa noite. Primeiramente, né, saúde para sua filha, né? Amém, obrigado. Saúde para ela aí, daqui para frente. Queria falar sobre 2 jogadores de ataque. Um que hoje não entrou em campo, não foi relacionado por você, que é o João Diogo, a informação que ele está deixando o Santa Cruz, se eu puder confirmar essa informação ou não. E sobre o Thiaguinho, que com você inverteu o lado, né? Ele vinha jogando pela ponta esquerda com o pé trocado. Só que quando o Giovani veio, você abre o Giovani pela esquerda, porque ali é o lado que ele se destacou, inclusive, em Santa Catarina. É ali onde ele rende mais. Só que você precisou inverter o Thiaguinho. O Thiaguinho já jogou pela direita, mas ele vinha jogando na Jacuipense e no próprio Santa, mais aberto pela ponta esquerda. Está demorando para adaptar o Thiaguinho por ali, e também a questão do João Diogo também, por favor. O João Diogo ele não foi relacionado hoje, porque está tendo uma tratativa interna. A questão dele não ser relacionado hoje é uma questão de opção minha, técnica, certo? E aí existem alguns fatores que a gente internamente está analisando. Eu peço desculpa a vocês, mas esse tipo de coisa eu trato internamente, né? E assim, porque é a minha maneira de agir, né? Então, assim, a gente está tratando a situação do João Diogo interno. Hoje ele não foi relacionado por uma opção técnica minha. Porque ser relacionado para o jogo, ele não concerne só em treinar durante a semana, né? Tem vários fatores que te levam a ser relacionado para um jogo. Hoje, graças a Deus, nós temos um departamento médico zerado. Eu tenho 38 jogadores hoje treinando comigo e eu tenho que optar por 23. Então, assim, a semana comigo, ela diz muito. A semana de treinamento fala de todos os aspectos, físico, técnico, tático, comportamental, disciplinar, tudo. Nós temos protocolos dentro do Santa Cruz, desde a minha chegada, implementado, que eles são muito importantes para a gente definir uma escalação de um jogador ou não. Graças a Deus tem dado o resultado que a gente é líder do campeonato. Então, assim, essa é a situação do João, tá, meu querido? Respondendo a sua pergunta. A questão do Thiaguinho, claro, os 2 jogam pelo lado esquerdo, né? Só que, assim, nos treinamentos, a adaptação do Thiaguinho pelo lado direito foi melhor do que a do Giovani, né? O Giovani, ele... Então, assim, eu consigo trazer um equilíbrio. Eu achei até que o Thiaguinho fez um bom jogo hoje, também, como ele fez contra o Horizonte. Para mim, o Thiaguinho foi um dos melhores em campo contra o Horizonte pelo lado direito, com 2 assistências.
Claro, é um jovem jogador, vai ter momento que ele vai oscilar, pode ter momento que eu vou usar ele pelo esquerdo. Hoje eu fiquei muito feliz com a estreia do Vini Ora, né? Um jogador que eu tenho olhado com muito carinho. Entrou ali numa situação que ele me entrega isso, né? Essa transição em velocidade, com força, finaliza muito bem. Ele jogou semana passada, eu não relacionei ele para ele jogar 90 minutos no Sub-20 para pegar ritmo. E o que ele tem respondido nos treinamentos, eu não pensei 2 vezes em colocá-lo no jogo hoje, um clássico, um jogo apertado, mas é esse tipo de jogo que a gente revela bons jogadores. Ele, no dia a dia de treinamento, ele me traz a segurança que eu podia botar ele no clássico hoje. E ele se ouve muito bem, com e sem a bola. Foi um pouco tempo, mas eu tenho certeza que foi um dia memorável que ele jamais vai esquecer na vida dele, a estreia dele no profissional. Então, assim, a gente ainda tem carência nessa posição de extremo, né? Vocês sabem disso, mas eu tenho... Foi uma semana importante aqui, né? Com a chegada do pessoal da SAF, a gente fez reuniões, o Pedro já está incorporado, fizemos reunião, eu, Pedro, o Arlen, que é o diretor de futebol, já para nortear a sequência e a diretoria já sabe as carências. Mas eu não vou ficar aqui no microfone usando, eu preciso de reforço, com bengala. Não, se o meu elenco é esse, eu tenho que trabalhar esse elenco. E são jogadores que talvez não estavam performando, que estão voltando a performar comigo. E eu fico muito feliz com isso. Professor Marcelo Cabo, saúde acima de tudo. O senhor fala que de um limão tem que fazer uma limonada. Talvez para o senhor escalar, como escalou o time contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, que foi uma necessidade pelos 2 fatores, campo e tempo, e hoje colocou o time mais impetuoso, o senhor tem time para começar uma partida e jogar bem como foi o Santa Cruz hoje no primeiro tempo. A dificuldade talvez esteja realmente para modificar. O senhor acabou com o lateral esquerdo, o Israel, o Vinícius Silva vinha de uma contusão, o senhor não quis abusar porque o jogo estava pesado. O que a diretoria passa para o senhor em termos daquilo que o senhor, claro, pediu e todos enxergam o que precisa? Só falando um pouquinho, né, da formação do jogo do Santa Cruz, é humanamente impossível a gente fazer um gol, como a gente fez o segundo gol em casa, naquele campo que a gente jogou sábado passado. A gente jamais faria um gol daquele, né? Um gol de tabelas, triangulações, jogo de terceiro homem. O Thiago Galhardo jamais teria o equilíbrio necessário, a bola não viria para ele chapar aquela bola tirando do goleiro, que foi uma coisa pensada dele. E a forma que a gente construiu aquele gol foi uma forma que a gente treinou muito durante a semana. Então, que nem te falei, assim, aquela circunstância foi uma circunstância, como falei na minha coletiva, foi um ponto fora da curva, mas eu também tenho que fazer a leitura das circunstâncias. A gente sabe que Série D, campos fora de casa, a gente não vai pegar um gramado bom como a gente pegou hoje do Arruda, parabenizar. Nosso gramado hoje estava excelente para jogar, tanto que a gente desenvolveu um bom toque de bola, né? Me perdoe o final da sua pergunta. Não, a questão, o que a diretoria vem falando? Não, ela tá em busca, a diretoria está no mercado. Mas como eu já falei, não adianta trazer mais do mesmo. Não adianta, eu já falei com a diretoria, eu quero um jogador que chegue aqui e impacte, que agregue. Tem no mercado? Tem. Sabe o que tá pegando um pouquinho para vocês entenderem? A janela abre dia 2. Então, quem tem jogador disponível, por exemplo, jogador de Série D, até tem jogador qualidade em outra equipe de Série D, só que a gente não pode transferir. No início do primeiro regulamento podia, em final de abril saiu uma RDI que cancela aquele primeiro regulamento, depois vocês vejam. Então, a gente não pode pegar. Times de C e da B não vão desfazer do seu jogador agora até a janela abrir. Entendeu o contexto? Porque a partir do dia 2... provavelmente essas equipes de C e de B vão contratar jogadores e vão ter jogadores disponíveis no mercado. A gente mapeou o mercado internacional. Temos bons nomes. Sabe quando é que eles vão poder jogar? 10 de junho. Nós temos 2, 3 bons jogadores já até conversado. Mas a gente não pode trazer. Como é que eu vou trazer um jogador agora que vai demorar 30 dias para jogar? E aí são salários que não são salários baixos. Então, a gente tem, né, um trabalho simultâneo, né, um trabalho integrado entre eu, diretoria, departamento de futebol, que a gente está com todo esse contexto. Talvez seja isso que a gente esteja demorando um pouquinho
para trazer esses jogadores pontuais, porque aí aparece. Tem, mas não é o perfil que eu quero. O critério agora para contratar jogador para o Santa Cruz vai ser um critério de sarrafo alto. A gente não pode errar, porque contratar jogador e errar nele é custo para o clube. Eu sou um funcionário do clube, eu tenho que estar muito atento a isso. Hoje nós temos 38 jogadores treinando aqui, fora os que saíram. Entendeu? Então eu, como treinador, eu tenho que ter responsabilidade com a instituição que eu trabalho. Então hoje o nosso trabalho é muito integrado e muito criterioso para trazer peças como que agregaram, que a gente trouxe agora o Giovani, o William Júnior, são jogadores com o perfil que a gente quer para o Santa Cruz. Professor Marcelo Cabo, boa noite, saúde para sua filha. O senhor falou sobre a questão do gramado, e aí o próximo jogo o Santa deve encontrar mais um gramado complicado contra a equipe do Central. Primeiro eu queria saber como é que o senhor pensa para essa partida, se aquele jogo contra a equipe do Santa Cruz, de certa forma, já deixa esse elenco pronto para lidar com o gramado daquela maneira. E outra pergunta é sobre a questão dos números, porque o senhor falou sobre os 10 pontos, né? E recentemente, na Série D, quem chega ali a 21 já garante a classificação para a próxima fase. Se trabalha em cima disso na questão dos pontos, né, da matemática, e também sobre o esquema tático que o senhor imagina para esse jogo, para um campo pesado que o Santa vai ter na próxima partida. Eu estou botando uma margem de 23 pontos, né, que é uma margem segura de classificação, e a gente precisa buscar mais 4 vitórias e um empate para classificar. Mas também a gente tem um foco em classificar em primeiro, porque classificando em primeiro, eu tenho que entender a competição que eu jogo. Eu classificando em primeiro, eu começo a decidir os mata-matas do segundo jogo em casa. Isso também é muito importante. Da onde a gente vai buscar? Deixa eu curtir um pouquinho a minha folga amanhã. E aí, no domingo, eu penso um pouquinho no jogo do Central. Brincadeira à parte, a gente já está pensando no jogo do Central, né? É o que eu falo, cara. Eu tenho que estudar a equipe do Central, eu tenho que analisar o piso, o gramado, a circunstância do jogo e tentar escolher os melhores 11 e o melhor plataforma de jogo, esquema de jogo para esse jogo, né? Qualquer fala sobre o Central nesse momento seria prematura, né? Eu quero celebrar essa liderança. Amanhã é aniversário da Dudinha, domingo é Dia das Mães, Dona Fátima está lá no Rio e a patroa, a Dona Jaqueline, está aqui. Eu vou dar uma passeada com a família amanhã, vou curtir as praias aqui de Pernambuco um pouquinho, merecedor, né? Fazer um parabéns para a Duda amanhã. E assim, mas a gente já carrega pedra trabalhando, né? Descansa carregando pedra, perdão. Já estamos, claro, que a partir de amanhã já está pensando no Central, vamos analisar e tentar ter uma equipe forte, competitiva, para a gente continuar dessa forma invicta e buscar uma vitória fora de casa. O Central não é o Central do estadual, tá? O Central ele mudou. Hoje é uma equipe muito competitiva, haja vista o início de competição que eles fizeram. O Central perdeu apenas por 2-1 para o América, que fez um grande jogo. Então a gente tem uma preocupação e um respeito muito grande por esse jogo do Central. Cara, recebi uma visita aqui. Vem, vovô? Porra, cara. Você demorou para vir na coletiva com o vovô? É o meu neto, é o mais velho. É o Bernardo. Dá boa noite. Boa noite. É o Gabriel, meu filho. Gente, obrigado. Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, tá? Ganhamos de 2-1.